Quem fala com a Tremura, vou falar um pouco sobre o futebol nacional, seleção, gira a bola. É para começar, a seleção angolana já me fez sofrer bué, já passei muito tempo com fome. Eu antigamente, quando Angola vai jogar, eu decidia comer depois do jogo, só que vi que Angola quando perdi, eu perdi a vontade de comer, então ficava muito tempo com fome. Eu agora, se Angola vai jogar, primeiro como, depois vejo o jogo. Epa, se Angola perder, estou triste, mas estou repleto. Outra coisa que me irritava é a Quá também. A Quá gostava bem da queleta. Na nossa área dava queleta. Na área do adversário queleta. Tá cruza com culeta. Vai fazer a lançada com queleta. E os comentadores, jurei, os comentadores da Angola também me cansam. O comentador da forma que está a comentar, tipo, o jogo está bem bom, a bola está com Santana, Santana vai correr, Santana tira o primeiro, Santana, e o Santana ultrapassou o campo. Você vai ver o jogo está bem podre. E tem comentador que critica um bom, tipo, jogaram um bom, afinal era um grande e fraco. Comentador antes de comentar, comem reções de bagre, bebem whisky, depois ficam bem alterados, ficam a gritar, toa na rádio, é gol! Oh, afinal ele é fora do jogo. Tem jogadores que foram na Europa, nos fizeram passar vergonha. Santana foi na Europa, ele a treinar sozinho com a bola, se lesionou. Eu quando vi isso fiquei admirado. Jogador, ele a bola, se lesiona também sozinho. Tem jogadores que ficam a trançar cabelo, estão a perder muito tempo no salão. O jogador tem que ser careca. Fenômeno foi careca, jogava bem, está a trançar para quê, manucho? Tem jogador que compra golo no bairro. Você está assistindo jogo, vão te falar, essa equipe é que vai ganhar, já comprar um golo. Tem jogador que corta a idade, cara bem rija. Você lhe vê lá, falou, eu só tenho 18 anos. Cortou a idade para jogar no gira-bola. Um dos problemas da seleção nacional, tem pessoa que fala que é o técnico, não é nada o técnico, os técnicos são bons. O problema é a FAF e os jogadores. Tem técnico que fala, a tática é 4-4-2, os jogadores entendem, tipo, vocês têm que ter 4 filhos ou 2 filhos. Isso me irrita. E também a seleção ou o futebol nacional merece muita atenção, porque o futebol é uma das coisas que mais faz sofrer o povo. Muita gente morre por causa do desporto, outros bebem. É complicado. E a seleção angolana não devia estagiar na Europa, devia estagiar na tropa, porrada, porrete, tiro com eles. Quando perdem tiro da perna, ganham, fazem flexão. Outra coisa, Angola no futebol, depois de 80 minutos, joga mal, ela pode estar ganhando, vão lhe empatar, vão lhe desempatar. Então, FIFA, CAF, FAF, por favor, Angola não está preparada para jogar 90 minutos. O jogo da Angola dura só 70 minutos ou 60, vamos agradecer. E os jogadores que bebem param de beber, vamos melhorar o nosso desporto. E Angola, em termos, no continente africano, é só potência no desporto que se realiza com a mão. Todo desporto com a perna, Angola é uma merda. Tirando o atletismo, porque angolano rouba muito, então tem que correr, fugimos muita guerra, somos bons no atletismo. E outra coisa, eu acho que deviam prestar atenção nos jovens. Aquele mesmo, falam os jovens são o futuro, mas esses jovens estão a beber muito também, mas eles prestam sua atenção. E outra coisa que na seleção angolana você é difícil ver, é Angola trocar mesmo bola. Ficam tipo, não treinaram, não trocam bola, não se passam entre. Se você vê jogador e está passando bola no outro, não é porque quer passar. Está entregando um outro, se outro pai, ele vai falar, não, a bola não estava comigo, estava com ele, não me criticam. E se você gostou do vídeo, dá um like, curte a página. E eu tentei falar da seleção, mas não deu, porque eu só falei outras coisas que não tem nada a ver.